Tô. Ah, estamos ao vivo, né? Tá. Então, gente, boa noite. Nós estamos aqui abrindo, né, a nossa sequência de encontro de formação, reuniões de formação com os estudantes de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. Né, um evento aí, uma atividade organizada, né, pelos colegiados de cursos, especialmente, né, o curso de Pedagogia, Pedagogia EAD e o curso de Licenciatura em Educação do Campo, né, e seus presidentes, né, de NDE. Então, essa transmissão ela está sendo também feita pelo nosso canal de Centro de Educação, como uma possibilidade de diálogo mais amplo possível, né, da temática que a gente está abordando aqui. Hoje é o nosso primeiro encontro, nós ainda temos coisas para encaminhar, então isso aqui vai fazer parte da nossa história também, né, dessas dúvidas que aparecem, né, e da expectativa, né, dos nossos colegas do Centro de Artes também, dos nossos colegas professores, nossos colegas estudantes das licenciaturas ofertadas no Centro de Artes, sobre a participação. Para a gente não tomar um tempo grande nesse debate ainda, porque é um debate gostoso de ser feito, porque tem muita gente interessada em participar desse movimento todo. Então, eu gostaria de cumprimentar o professor Reginaldo, enquanto diretor do Centro de Educação, professora Dulcineia, coordenadora do curso de Pedagogia, e a cada uma dos professores, acadêmicos, acadêmicas e das pessoas que participam conosco. Eu tenho 20 minutos para desenvolver alguns pontos sobre a BNCC, então eu vou pedir para a Uli projetar para mim, eu vou fazer uma consideração a partir de algumas lâminas, poucas, depois a gente volta no diálogo. Eu dei por título a essa reflexão BNCC Alcance, no sentido de que ela está ao alcance de uma realidade, que é a realidade do capital, né, que é a realidade do mercado, então não podemos ignorar isso, ela responde, ela atende a uma realidade. E também ela tem limites, no sentido de que ela não dá conta de abarcar, numa perspectiva da lógica da justiça, ou de uma sociedade justa, toda uma realidade dividida, hierárquica, e constituída por gentes e por pessoas excluídas do sistema. Quer dizer, parece-me que aqui está o limite dela. Ela tem um alcance, porque ela se dirige ao coração do mercado. E ela tem um limite, justamente porque ela não responde na lógica daquilo que é o justo, né? Quer dizer, a grande maioria que é vítima, que é marginalizada no sistema. Bom, a segunda lâmina, ela tem, Yuli, por gentileza, aqui eu sinalizo o pensador que me conduz nessa reflexão, me possibilitando fazer as associações e conexões, né? Que eu estou chamando para entrar no método e no horizonte de interpretação. Então, Charles Sanders Peirce, um pensador norte-americano, ele me dá as bases de uma semiótica enquanto uma lógica que me possibilita a fazer aproximações entre os autores que eu vou aproximar aqui e estabelecer justamente afinidades. Aqui, então, que esse autor está, assim, correndo no transfundo da organização do meu pensamento, da organização dos autores, que vão me ajudar também a considerar, dentre os vários aspectos da BNCC, um aspecto, que é o aspecto que vai tangenciar a própria questão da economia. Eu li, por gentileza. Segunda lâmina. Na segunda lâmina, na segunda lâmina, Yuli, por gentileza, se você puder projetar para mim, a segunda lâmina do nosso texto, da nossa reflexão. A segunda lâmina, eu estou chamando para entrar justamente no capital. Nós precisamos ter uma ideia de que a questão do capital ela foi pensada desde o século XIX por dois grandes pensadores, e depois no século XX por um outro. Proudhon e Karl Marx foram aqueles que olharam de uma forma significativa para a lógica do capital. Então, por que trazer Proudhon aqui? Porque 21 anos antes de Marx escrever o Capital,
Proudhon já havia escrito uma obra chamada Sistema das Contribuições Econômicas ou Filosofia da Miséria. E Marx vai ser herdeiro dessa reflexão proudhoniana, né? Também Proudhon vai construir uma outra reflexão no sentido de pensar a propriedade enquanto um roubo. Ele pergunta, o que é a propriedade? Ele vai dizer, a propriedade é um roubo, né? Então, essas duas obras, e no conjunto da arquitetônica do pensamento proudhoniano, nós vamos encontrar uma presença significativa na elaboração do pensamento de Marx. E, nesse sentido, o Capital é herdeiro, né? Capital de Marx, escrito em 1867, é herdeiro de muitas teses presentes na obra proudhoniana. E, nesse sentido, então, nós podemos estabelecer uma afinidade fundamental entre esses dois autores, né? Porque eles nos ajudam a desvendar as entranhas do mercado e, fundamentalmente, as entranhas do capitalismo enquanto uma cosmovisão que vai se organizando e vai estendendo seus tentáculos em todas as dimensões da existência. E, no nosso caso aqui, no próprio âmbito da educação. Então, o Capital não só arrasta a educação para o seu coração, mas arrasta a família, né? Arrasta a religião, arrasta todas as outras instituições. Então, nesse sentido, parece-me que aqui há uma chave de interpretação para a gente poder perspectivar a BNCC nessa direção. E por que Walt Benjamin? Porque, na verdade, Walt Benjamin, como herdeiro também da escola de Frankfurt, já no século XX, ele vai ter sacadas geniais que nós não podemos ignorar, como, por exemplo, o capitalismo como uma religião. O capitalismo funciona como uma religião. Só que o capitalismo, diferentemente do cristianismo, é uma religião que não tem dogma, vai dizer Walt Benjamin. Então, nós estamos no seio de uma grande religião, né? E essa grande religião, ela galvaniza as instituições, a existência, né? O nosso cotidiano, as nossas relações. Então, parece-me que essa tríade, ela é fundamental no sentido de articularmos ela de um modo mais amplo para considerarmos elementos decisivos ao que tange a educação, a escola, mas sem perder nessa conexão a própria relação com a família, a própria relação com a religião, a própria relação com a propriedade privada. E nós já vimos com Proudhon que a propriedade é um roubo, né? Então, nesse sentido, esses autores são decisivos para complexificarmos a lógica de compreensão daquilo que nós queremos aqui pensar e avançar. E eu li, por gentileza, a próxima chapa, fazendo a gentileza. Aqui, então, nós poderíamos fazer uma entrada, né, de um modo mais específico, no campo do pensamento educacional. Aqui há dois autores que são decisivos, porque eles nos levam para a lógica da economia, no sentido de entendermos a relação da economia com a educação e vice-versa. É claro que há outros dois autores aqui que são decisivos, que são Anísio Teixeira e Paulo Freire, né? Nós vamos ver como que esses dois autores, de um modo ou de outro, eles estão nessa combinação, porque eles estão colocando, né, a totalidade da nossa realidade em questão, próprio Paulo Freire, talvez na sua obra primeira, antes da Pedagogia do Oprimido, que é a Educação e a Atualidade Brasileira, e Anísio Teixeira, quando pensa a educação no sentido de não ser um privilégio. Ela não é um privilégio. Então, nós poderíamos aqui, por exemplo, trazer uma ideia de Laval, que é um pensador francês, e ele nos ajuda a pensar assim: o novo modelo escolar e educacional que tende a se impor se baseia, em primeiro lugar, em uma sujeição mais direta da escola à razão econômica. Está ligado a um economicismo aparentemente simplista, cujo principal axioma é que as instituições em geral, e a escola em particular, só têm sentido com base no serviço que devem prestar às empresas e à economia. O homem flexível e o trabalhador autônomo são as referências do nosso ideal pedagógico. Ou seja,
Esse ideal pedagógico, ele vai se refletir na formulação da BNCC. Então, essa é a hipótese que eu estou perseguindo nesse raciocínio, desde a primeira tríade, Proudhon, Marx, Benjamin, e agora, para entrarmos no âmbito daquilo que eu estou chamando de pensamento educacional, para tentarmos localizar na arquitetônica da BNCC justamente esse ideal de um homem flexível, né, de um homem constituído de habilidades e pelas habilidades, e um trabalhador autônomo, na perspectiva de formar um educando que tenha na sua individualidade, né, a autonomia para se mover a despeito de estar disputando ou não com o outro. Isso nós vamos ver daqui a pouco. E por que eu estou trazendo o Maurice Stratenberg? Porque Maurice Stratenberg, já no século passado, ele antecipa esse debate de Christian Laval, que é um pensador francês. Né? Aqui está a grandeza de Maurice Stratenberg, quando ele pensa a educação e a burocracia. E ao pensar a educação e burocracia, ele já está entrando nos meandros e nos mecanismos do sistema capitalista que invade não só a própria educação, a instituição educacional, mas a organização do mundo operário, inclusive, né? E as demais instituições da nossa sociedade. Então, trazer Maurice Stratenberg aqui, para mim, tem uma importância, porque ele já estava dizendo aquilo que Christian Laval está dizendo hoje no nosso contexto, no século XXI. Mas, na verdade, então, é que nós podemos encontrar uma afinidade decisiva entre esses dois pensadores. Como eu dizia, Paulo Freire, em Educação e Realidade Brasileira, ele também já está fazendo o desmonte de uma sociedade autoritária e antidemocrática. Essa primeira obra que vai ser a sua tese para o ingresso na Universidade de Pernambuco, e que ele não foi aprovado com essa tese. E depois o próprio Anísio Teixeira, na sua obra A Educação Não é Privilégio. Então, parece-me que aqui nós temos um quarteto que nos ajuda, né, dentro de uma lógica de pensamento educacional e de pensamento pedagógico, a esmiuçarmos, né, com mais cuidado, a nossa própria educação, o papel da educação na nossa cultura, e antes do tempo, ou seja, antes do aparecimento da BNCC, esses autores já estão nos ajudando, e aí a novidade deles, a olharmos para o coração da própria BNCC, que é um pouquinho que nós vamos tentar refletir agora na sequência. Faça a gentileza, Yuli. Aqui, então, nós temos a última lâmina da reflexão, onde eu queria fazer justamente um movimento também semelhante ao movimento anterior, das lâminas anteriores, para entrarmos agora nos campos semânticos do mercado e da BNCC. Queria explicitar aqui os vários aspectos que nós temos que desbordar ao debruçarmos sobre a BNCC, né, porque ela não é uma peça simples, ela é uma arquitetônica que não é simples de ser lida, nós precisamos lê-la, e precisamos lê-la também na base, por dentro, para ir desmontando no sentido de reconhecer que, se no mundo antigo a educação esteve no coração do cosmos, se na Idade Média a educação esteve no coração de Deus, e no mundo moderno a educação no coração do homem, daí os humanismos modernos, no mundo contemporâneo como o nosso, na globalização, nessa terceira globalização do mercado, a educação ela está no coração do mercado. E nesse sentido, o que se constrói no Brasil, no eixo da nossa BNCC, não é muito diferente do que está ocorrendo em outras partes do mundo, na América Latina, né, na América do Norte, também nos Estados Unidos, porque isso tem a ver com um aspecto mais global, mais mundial, de como a educação ela é levada para o coração do capitalismo, né? Então, eu acho, Uli, por gentileza, poderíamos tirar agora esses slides para a gente pensar, então, os marcos legais da BNCC, né? No sentido de que, nos marcos legais da BNCC, na sua construção normativa,
nós temos que ter pelo menos alguns elementos para pensarmos o seguinte. E aqui eu vou, assim, abrir esses pontos e para fechar, como que a questão da lógica do mercado se explicita efetivamente na BNCC. Primeiramente, nós temos que ter uma compreensão jurídica da BNCC, desde a Constituição Federal de 88, passando pela LDB, as Leis Diretrizes de Base e Bases da Educação Nacional de 1996, temos que considerar o Plano Nacional de Educação, o PNE, de 2014, e a BNCC, que em 2017 ela é aprovada, e logo na sequência, a dimensão do ensino médio. Então, nós temos a educação infantil, a educação básica, e depois, na sequência, o ensino médio. Então, nesse sentido aqui, nós temos que reconhecer aqui uma lógica jurídica, né? Um veio jurídico para aprofundarmos e refletirmos a organização dessa arquitetônica. Nós temos que reconhecer o seguinte, desde a Constituição de 88, nós nos movemos no espectro de um pensamento liberal e neoliberal. Nós temos avanços na Constituição de 88, sem sombra de dúvida, quando se trata da dignidade humana, de superar as desigualdades, né, da apresentação do conhecimento, né, nesse sentido, isso é fundamental, né, mas nós temos que reconhecer também que, desde a Constituição de 88 até a BNCC, nós nos movemos no marco de uma perspectiva liberal e neoliberal que fundamenta, né, quer dizer, uma perspectiva de mercado, um projeto de mercado. No fundo, uma sociedade que é preservada, as suas estruturas hierárquicas, que é preservada as suas assimetrias e não se supera, né, essas assimetrias. Esse é um aspecto que nós não podemos perder de mira. Nós temos o Pacto Interfederativo e Implantação da BNCC, que aponta para elementos da igualdade, diversidade e equidade. Vejam, a BNCC, na lógica liberal e neoliberal, ela subsume, poderíamos dizer, bandeiras de uma perspectiva mais progressista, mas isso não tem aderência na realidade histórica, né? Quer dizer, é uma visão que sobrevoa os conflitos e as contradições históricas e as desigualdades sociais. Sob esse ponto de vista, nós não encontramos nenhuma teoria do Brasil para pensar a diversidade da realidade brasileira, né? Para pensarmos a complexidade na sua constituição das etnias europeias, das etnias autóctones e da presença africana constitutiva dessa realidade complexa que é a nação, ou que é essa civilização brasileira. Nós não encontramos essa reflexão, portanto. A Base Nacional Comum Curricular e o currículo também, ela hierarquiza os saberes sem uma consideração mais cuidadosa de uma ontologia, de uma epistemologia, de uma estética, de uma ética e de uma lógica que organizam os saberes por dentro. Né? Então, nesse sentido, há um outro debate que também ele está posto de superfície, que não foi levado às últimas consequências, no sentido de que, ao longo, justamente, da educação básica, do ensino médio, se coloca uma organização do saber que não enfrenta o debate, eu diria, ontológico e epistemológico, ou seja, os aspectos de fundamentos do conhecimento e do próprio saber. E, por fim, eu acho que aqui que nós poderíamos encontrar nos fundamentos pedagógicos da BNCC alguns elementos que cheiram, né, como que o campo semântico do mercado ele vai atravessando por dentro a CNBB, a BNCC, me desculpe. Por exemplo, o foco no desenvolvimento de competências. Então, nós temos que reconhecer isso. Quer dizer, formar para as competências é a CNBB, a BNCC, me desculpe, a BNCC, ela subsume, enquanto fundamento pedagógico, né, justamente
o elemento das competências como traço fundamental. E formar para as competências sem a aderência e descoladas das realidades de conflitos e das realidades históricas na qual todos nós estamos imersos. Inclusive a própria escola, enquanto instituição, e todas as outras realidades. Nós encontramos também, né, nesses fundamentos pedagógicos, uma visão meritocrática, né, onde, em nome do protagonismo, agora é a BNCC dizendo, olha aqui, onde, em nome do protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida, como diz a BNCC, um vence o outro e disputa com o outro. Nesse sentido, nós podemos voltar ao Laval, onde ele diz assim, o homem flexível e o trabalhador autônomo são as referências do novo ideal pedagógico. Há um modelo de homem, há um modelo de aluno, há um modelo de educação que vai levando esse processo todo justamente para o coração, para o grande coração do mercado. Depois vou tentar mostrar aonde que está a lógica desse processo. Bom, nós temos que, nesse sentido, entender que a BNCC, ela é uma releitura da reforma educacional da 5692/71, né? Que já no regime militar aponta para uma perspectiva tecnicista. Então, nós encontramos um neotecnicismo nessa nova BNCC, né? E nós temos que reconhecer, então, o seguinte, que na primeira LDB, né, de 61, a primeira Lei de Diretrizes e Base de 61, ela vai sofrer duas reformas. A reforma universitária, de 68, e a reforma do ensino, que junta o ensino fundamental e o ensino médio numa perspectiva tecnicista. Então, nós precisamos perspectivar essa segunda LDB, desde onde a nossa atual BNCC, ela se desenvolve, sem perder a primeira LDB. Porque, veja, nós sabemos que foi uma luta, a primeira geração de pensadores da década de 30, e Anísio Teixeira está nessa luta, nessa empreitada, de apontar para a necessidade de uma LDB. Então, a primeira LDB de 61, ela tem um toque mais humanista, poderíamos assim reconhecer. E a segunda LDB, ela reconhece a diversidade, a pluralidade, a complexidade da nossa cultura. No entanto, que ela leva o nome de Darcy Ribeiro, que é um grande pensador, um grande antropólogo, mas isso não significa que ela dê conta de perspectivar o conjunto de toda a nossa realidade. Sob esse ponto de vista, nós podemos, então, ver um neotecnicismo, né, que é retomado, ou se quisermos dizer numa outra linguagem, um requentamento de um tema já presente na história da nossa educação. Se nós pegarmos, e aqui eu vou fazer a conclusão da minha fala, né? Se nós pegarmos, então, os primeiros capítulos do primeiro livro e volume do Capital, Marx vai fazer a construção de uma lógica no sentido de mostrar para nós como que a mercadoria se transforma em dinheiro e o dinheiro se transforma em capital. Então, nessa perspectiva, nós podemos dizer que a educação é uma boa mercadoria, porque hoje todas as fundações que estiveram na organização da BNCC, como a Fundação Lehman, Fundação Itaú, Ayrton Senna, todo esse conglomerado, né, quer dizer, brigou e lutou para pôr a mão na educação e vem lutando e brigando para pôr a mão na educação. Então, a educação virou uma boa mercadoria, né, que se transforma em dinheiro e que se transforma em capital e se identifica, né, com o próprio capital no seu seio, no bojo de tudo aquilo que ele porta e de tudo aquilo que ele revela. Eu vou fazer a pontuação da minha fala por aqui.
eu tentei, assim, ser breve, no sentido de garantirmos, na sequência, uma reflexão com as perguntas, com as colocações de cada um, de cada uma, e depois para avançarmos nas deliberações, como nós decidimos na nossa última reunião com a professora Dulcineia e o nosso professor do Centro de Educação, professor Reginaldo. Então, eu pontuo por aqui a minha fala, e eu abriria, então, para nós estabelecermos, assim, um diálogo e uma conversa. Muito bom, Edivaldo, muito obrigado, viu? Brindou, assim, começando a nossa tarde de debate sobre, né, as diretrizes curriculares nacionais, a BNCC, de forma muito bacana, né? Muito interessante. Então, gente, isso aí está aberto, né? Nosso grupo aí para vocês trazerem as questões, né? Os alunos, é um grupo formativo para os estudantes, né? A gente aqui, eu estou vendo Walter pela tela aqui, a Janinha, estou vendo Mayra, estou vendo tanto de colega do Cine, a gente fica doido para falar, tá? Porque professor assim, a gente quer falar, entendeu? Mas é um espaço aí que a gente quer muito que vocês, voltado para vocês, né? Para os estudantes. Eu fiquem muito à vontade de fazer as intervenções, dúvidas, né? Questões que vocês queiram trazer. Vocês podem se inscrever no chat, né? Para não dar tanta gente querendo falar ao mesmo tempo, né? Alguém levantou a mão aí, professor Reginaldo. Olha só, mas é porque aqui nós estamos, gente, felizes aqui em 80 pessoas, 84 agora, tá? Era o grupo para 20, né, Edivaldo? Os ingleses, né? Tinha pessoas 20, né? Mas nós estamos em 84 vezes o tanto, tá? Alguém levantou a mão, fica à vontade, pode começar falando e a gente vai disparando aí a conversa. Vai lá. Druziane. Por favor. Josiane e Camila. Sim, mas Druziane primeiro. Né? Boa tarde. Eu sou aluna do 5º período da LEDOC, de Ciências Humanas e Sociais. A respeito da BNCC, eu estava um tempo afastada da sala de aula e voltei agora. Essa BNCC ela já havia sido feita. Porém, eu fiquei desesperada quando eu vi a parte que tem a ver com a história, porque a minha área de formação é história. Eu ainda estou muito desesperada. Venho estudando, a gente sentou aqui no nosso município de Marechal Floriano, fizemos uma organização, não é, dentro de um mapa-foco da BNCC, do 6º ao 9º ano, e, assim, eu fiquei pasma com o que está acontecendo. Então, assim, eu tenho muita dúvida quanto a este documento, e como que este documento, como que a educação, ela chega realmente nessa última fala do professor, não é? Que a gente deixa, ela começa a ser um produto muito bom, porque não tem lógica. Eu estou passada com a BNCC. Se o professor tem algum ponto de vista, alguma intervenção para fazer a respeito disso. Era isso. Uhum. A gente ouve algumas falas mais, né? Camila Vieira. Faço a fala, estou contemplada com a fala da Druze. Vanessa Cristina. Eu gostaria, boa tarde, professor. Boa tarde.
Boa tarde a todos os participantes. Eu gostaria que o senhor pudesse estar falando um pouco, novamente, se o senhor puder falar um pouco da BNCC de 61, depois ela volta, depois no outro âmbito, no outro ano, que eu acabei não pegando da forma que o senhor trouxe. Eu gostaria que o senhor pudesse só esclarecer mais um pouco dos anos da lei, tá bom? Ok. Uhum. Obrigado. Saiu a minha mãozinha? Não, você precisa abaixar. A Druziane e a Camila também. Eu não sei tirar minha mãozinha, não, mas eu não tô pedindo fala mais, não. É só clicar em cima dela que ela abaixa. E ela não tá saindo. Já baixou, já. Obrigado. Valeu. Ei, professora. Ei, boa noite. Tem a Juliana também, que levantou o dedo, a mão aí. Eu estou vendo aqui agora, tá, gente? Nós temos também o Walter. Aqui, ó. Walter. Oi. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Começo parabenizando os NDEs da pedagogia e da licenciatura em educação do campo e os seus respectivos colegiados por essa iniciativa. Edivaldo, é um prazer escutá-lo novamente. A primeira vez que eu escutei foi em 1998, como seu aluno na Universidade de São Judas. E, de maneira bem objetiva, Edivaldo, o que você diria para o professor e professora da escola pública que, no dia a dia, sofrem algum nível de assédio em relação à aplicação da BNCC no cotidiano da sala de aula? Claro que eu não espero uma resposta definitiva, mas algumas pistas você teria a dar para este professor e esta professora? Obrigado. E só termino falando que este ciclo de eventos sobre BNCC considero que pode ser muito útil para que a gente possa fortalecer todas as nossas frentes de resistência a esta investida do capital na educação e com a BNC Formação na formação superior. Muito obrigado. Professor Edivaldo, tem 3 questões, aí poderia falar, e aí tem mais 3 pessoas também querendo falar depois, aí a gente divide um pouco. Tá bem. Eu vou então começar, assim, uma pequena, assim, formulação, não vai ser uma resposta que esgote, mas uma formulação a partir da fala da Vanessa, e depois eu pego a pontuação da Druziane e do Walter. Em relação àquilo que a Vanessa pergunta, eu diria assim, Vanessa, já no século passado, antes da implementação do regime militar, já havia um grande desejo da construção de uma LDB, né, que pudesse dar os parâmetros da educação no Brasil, que até então nós não tínhamos. Nós não podemos esquecer aqui do movimento dos pioneiros, onde Anísio Teixeira está envolvido e faz parte, né, e é uma das grandes referências nesse processo, né, mas veja, nós poderíamos dizer que é a partir da primeira metade do século passado, do século XX, que nós começamos, de fato, a mexer na educação e na sua relação com o próprio tecido social. Porque no século XIX e nos momentos anteriores, nós tivemos processos, né, vinculados à educação que não resultaram em avanços, mas resultaram em fracassos. Então, a gente começa, talvez, a reconhecer na primeira metade do século passado o modo como o Estado vai pensando e vendo a necessidade da educação ela ganhar uma dimensão mais universal no âmbito da nossa cultura. Nesse sentido, a nossa primeira LDB de cunho mais humanista, né, vai ser a LDB de 1961, cuja lei é 4.024, né? E no coração dessa primeira LDB, nós vamos sofrer, já no contexto do regime militar,
duas reformas aí presentes. A reforma da universidade, né? E a partir dessa reforma universitária, que os programas de pós-graduação, eles se ampliam e crescem no Brasil, esse vai ser um grande paradoxo, né? Vai ser no regime militar que os programas de pós-graduação, eles vão se expandir, porque há uma necessidade também de se industrializar o país e de colocar o país em sintonia com o capital internacional. Então, sob esse ponto de vista, né, quer dizer, o regime militar, ele vai contribuir nesse sentido. Isso não significa que nós temos que deixar de reconhecer as mazelas, né, desse longo período, que vai ser o período do regime militar. E depois a outra reforma, que nós vamos encontrar na 5692/571. Aí nós vamos, então, visualizar a dimensão da profissionalização do ensino secundário e a unificação do ensino primário e do ensino médio, né? E aí nós vamos perceber, por exemplo, numa perspectiva humanista que vinha da primeira LDB, né, a presença do ensino do francês, né? Por exemplo, eu fui educado nessa primeira LDB, e provavelmente os mais antigos aqui fomos educados nessa LDB, onde aprendíamos o francês, né? Já na segunda LDB, nós não temos mais, eu só estou pegando esse exemplo para a gente poder fazer aqui uma diferenciação. Na nossa segunda LDB, ela já está agora em consonância com uma Constituição mais aberta, mais democrática, mais includente, que olha, né, para o Brasil e para a realidade brasileira numa lógica, né, na tentativa de superar desigualdades, de se construir avanços ao que tange a dignidade humana e de universalização da própria educação na nossa cultura. Então, todos os documentos que vão se seguir até chegarmos à nossa BNCC atual, ela é uma decorrência, né, dessa nossa segunda LDB. E nós não podemos, então, ler essa nossa segunda LDB sem perdermos a perspectiva dos horizontes também que a primeira LDB ela trazia, né? Ou seja, a concepção de mundo, a concepção de homem, a concepção de sociedade, a concepção de educação, e assim sucessivamente. Então, acho que esse é um ponto. No que diz respeito à dimensão de pasmo que a Druziane coloca, em relação à sua área específica, que é a história, nós poderíamos também reconhecer que isso está para as outras áreas de saberes, para as outras áreas de conhecimento. Nós não podemos ignorar que, do ponto de vista do avanço da filosofia e do conhecimento, o debate epistemológico, ele deu grandes saltos, né? Então, a discussão epistemológica no século passado, no século XX, e que se segue no século XXI, aponta avanços significativos para repensarmos cada uma das áreas de saberes e reconhecemos que esses saberes eles não podem ficar mais isolados e apresentados de uma forma estanque, né? E sob esse ponto de vista, a gente visualiza uma construção de currículo, uma concepção de currículo que vai se desenhando nessa BNCC, como se a questão do currículo por si só fosse já uma solução de superação da assimetria, das desigualdades que nós vivemos no nosso país. É verdade que não. Por isso que o título, então, é o alcance, a BNCC, o seu alcance, porque ela alcança o mercado, efetivamente falando. Ela reforça, em última instância, no fundo, essas desigualdades sociais e essas hierarquias. Agora, nós temos que reconhecer uma coisa, que a BNCC ela está imbuída de inúmeros conceitos, né, de equidade, de justiça, né, de superação das diferenças, de pluralidade, né, de diversidade. Então, esses conceitos todos que vêm de campos de outras lutas, vão sendo, de um modo ou de outro, assimilados e subsumidos por essa lógica do próprio mercado. Então, nós poderíamos dizer assim,
que um grande projeto que estava estabelecido e que está estabelecido na luta das esquerdas nesse país, né? Desde o movimento anarquista no início do século passado até a formulação dos vários partidos de esquerdas que se seguem até então, né? Já estava no ideário uma sociedade, né, constituída por uma lógica mais justa. E a gente vai vendo, então, como que nos conceitos que vão, assim, engordando a BNCC, né, esses conceitos que parecem transformadores, progressistas e revolucionários, no fundo, eles não são tão assim como se apresentam. E ao que diz respeito à colocação do Walter, eu agradeço o Walter, porque o Walter foi meu aluno em São Paulo, na Universidade de São Judas Tadeu. Eu gostaria de dizer assim, Walter, e é o que eu tenho insistido com os meus alunos no curso de pedagogia. Primeiro, que a pedagogia ela é uma ciência, mas ela não é uma ciência do tipo da física, da química, da matemática. Ela é uma ciência axiológica porque ela trabalha com valores. Ou seja, o educador trabalha fundamentalmente com valores. Mas a pedagogia é essa ciência, porque tem um objeto, que é a educação, que está em diálogo permanente com o conjunto de todos os outros saberes, desde a religião, desde a filosofia, da arte, da ciência e das ciências, portanto, e da tecnologia. Essas linguagens todas, elas não podem ser não subsumidas pela pedagogia. Nós temos que articular essas 5 formas de dizer do humano, ou seja, a religião, a arte, a filosofia, a ciência e a tecnologia. E a pedagogia tem a ver com essas dimensões todas. Sob esse ponto de vista, o pedagogo é um cientista, né? Porque ele está lendo a cultura, ele está lendo a realidade, ele está dialogando com todos os signos constitutivos do mundo da cultura. Então, nessa direção e nessa ótica, né, qualquer professor, seja ele qual for, lá da educação bem inicial ou da universidade, esse professor, ele é um cientista, ele é um pensador. Porque ao fazer o que ele faz na sala de aula, ele está traduzindo na sala de aula o universal do mundo da cultura que nós não podemos perder. É nessa direção que a BNCC ela não tem um projeto de sociedade. Por isso que ela não comporta uma lógica no eixo daquilo que é o justo, efetivamente falando. Então, eu queria, nessa direção, reconhecer que, efetivamente, o professor, ele trabalha com coisas que não são nada fáceis e nada simples. Quando ele está na sala de aula, ou está fora da sala de aula, está na relação com seu aluno, está na relação com seus pares, ele está manejando um campo de saber eminentemente complexo, que ele não pode descartar. Nessa perspectiva, então, ele tem todos os elementos para não se submeter a esses assédios cotidianos, né, que eles podem ir encontrando no próprio cotidiano, no próprio que fazer da educação, enfim. Então, eu enfrentaria um pouco nessa direção a formulação das 3 colocações que foram me apresentadas. Professor Reginaldo, nós temos 12 minutos e temos três questões para serem colocadas. O que nós fazemos? Vai ser ótimo. Então, gente, tá tão bom e... Vamos colocar. Tinha mais tempo. A nossa questão é que nós temos uma outra live daqui a pouco também, né? Começando já organizando. E temos o compromisso também de fazer em 1 hora, né, professor? Eu acho que isso é também um ponto para a gente lembrar. Aham. Talvez se a gente pensasse assim, né? Nós somos um grupo grande, vou tentar dar uma mapeada aqui para tentar fazer um encaminhamento.
Nós somos um grupo grande agora, chegamos a 90 pessoas aqui na sala, né? Nós tínhamos programado para muito menos, né? Por isso a transmissão no canal do YouTube. Nós estamos muito felizes, óbvio, né? Com 90 pessoas aqui na sala, está sendo muito bacana. Então, talvez se a gente pensasse assim, dá para a gente fazer um desdobramento dessas perguntas no próximo encontro, esse é o primeiro encaminhamento, né? Uma possibilidade. E eu acho assim, com esse número de pessoas envolvidas e com a quantidade de pessoas que ficaram de fora, que queriam estar participando conosco hoje, esse nosso compromisso, bem lembrado pelo Zirlei, de 1 hora de trabalho, talvez a gente marcasse uma reunião, talvez instituísse aqui um grupo de coordenação do processo, né? Nós não nos preocupamos inicialmente, porque a gente achou assim, se éramos 23 pessoas, ok, vai vir 30, está de bom tamanho, mas 90, a gente vai precisar dar um passo atrás, eu acho, e pensar assim, ó, vamos constituir uma coordenação, um grupo, né, que vai organizar e vai fazer alguns encaminhamentos do tipo certificados, que nós precisamos definir, né, o cronograma de temáticas também, que já tem várias sugestões lá no grupo de WhatsApp, né, mas a gente precisa de sistematizar, organizar e promover o próximo encontro. Então, uma sugestão, talvez, tem mais 50 pessoas no YouTube, que bacana, gente. Então, assim, o alcance disso, isso é fantástico, né, isso é muito bom. Mas, então, talvez a gente tivesse, tentar fazer um caminhamento assim, nós definimos aqui uma equipe de coordenação, nesses minutos que nos restam, essa equipe faz uma avaliação dos acertos, né, e das coisas que a gente pode melhorar para o próximo encontro. A gente marca uma reunião com essa equipe que a gente definir aqui, esse grupo que a gente definir aqui, ainda essa semana, tenta depois da reunião uma agenda comum, e a gente avalia e faz um encaminhamento para o próximo encontro, que vai ser na próxima terça-feira. O que vocês acham? Acho que é uma possibilidade, né? Eu não estou lendo o chat não, tá, gente? Só... Eu acho que também no próximo encontro, sendo o professor Walter, né, e ele está aqui, né, presente, eu acho que dá para fazer uma articulação também. O que vocês acham? Eu também acredito que os assuntos eles estão bem encadeados, né? Então, o tema de hoje, com certeza, ele traz subsídios para alimentar o tema seguinte. E com isso as pessoas vão poder, né, trazer as suas questões, as suas formulações. Mas nesse momento eu não poderia deixar de agradecer, né, ao Centro de Educação por estar capitaneando esse projeto formativo ampliado, democrático, né? Agradecer a Janinha lá na coordenação da LEDOC, eu na coordenação da pedagogia, estão nesse movimento de unidade, de fortalecimento, né, do Centro de Educação, em que os estudantes, né, estão se organizando para formarmos um corpo discente, forte, em prol da educação pública. Quero agradecer imensamente o professor Edivaldo, que ele já está, assim, lado a lado conosco, ajudando, contribuindo, porque, como vocês observaram, a bagagem do homem é grande, né? Então, eu teria alguma questão para trazer, mas a gente deixa para trazer na próxima temática com o Walter. E eu só tenho mesmo que agradecer esse movimento tão bacana, tão lindo, que está se configurando no Centro de Educação. Muito obrigada. Bom, gente, vamos tentar fazer um encaminhamento, então. Agradeço as intervenções pelo nosso horário. Vamos lá, eu sugiro o seguinte, eu já apostando que vocês concordam comigo, que a gente vai fazer um grupo de coordenação menor para avaliar essa nossa situação, essa dinâmica, essa metodologia aqui no nosso trabalho. Então, minha sugestão é que as coordenações, né, dos cursos de licenciatura possam compor esse grupo. Quando eu digo as coordenações, eu quero dizer que pode ser o coordenador, pode ser o coordenador adjunto, né? A gente está com muita tarefa, então nós podemos nos dividir, né? Então, talvez as coordenações da pedagogia EAD, da licenciatura em Educação do Campo. E, Mayra, depois você vê com a gente a coordenação de quais cursos de licenciatura poderia participar e integrar com a gente essa coordenação lá do Centro de Artes, né? Tá joia. A professora Vera Reginaldo, que é subcoordenadora do curso de Artes Visuais, está aqui presente. Então, a gente podia compor também com a Vera. Então, nós teríamos, inicialmente, né, essas 4 representações, além de coordenadores aqui, os presidentes de NDE, né, tem aqui a professora Priscila, da Educação do Campo, o professor Edivaldo, né, que é do
Do NDE de pedagogia já. Aí, então, nós precisaríamos de mais 2 presidentes de NDE. E eu acho uma representação estudantil, talvez 5, né, alunos, né, 5 estudantes que pudessem integrar essa coordenação. Aí a gente pode fazer por inscrição. Se vocês acharem que é viável a gente fazer esse encaminhamento nesse finalzinho de reunião, a gente faz para ajustar as coisas, né, planejar nessa semana ainda, para o próximo encontro a gente ter ainda o planejamento ainda melhor com essa abrangência que está tendo o movimento aqui no Centro de Educação. Professor Reginaldo, para pensar talvez representação estudantil, é melhor ser um número fechado, que a gente consegue dividir, por exemplo, 6 estudantes, 3 da pedagogia, 3 do LEDOC, para ficar um número assim justo de representação estudante do LEDOC e do curso de pedagogia. E tem Centro de Artes também, né? Então a gente pode colocar 6, sendo 2 de cada curso, né? Ou 8. Nossa, já virou uma assembleia. 8. Gente, fazer olhando para a 15. Mas acho que vamos pensar isso então. 4, então, seria um estudante de cada licenciatura, para a gente planejar, avaliar. Ninguém vai perder de vista, né, o debate coletivo, as decisões coletivas, não. É só para dar uma canalizada, né, nas energias aí. O que vocês acham? Vai, Janinha. Hein, Reginaldo, pela composição que você propôs, eu estou achando que é quase aquele grupo que tem constituído. Eu acho que a gente deixa o grupo e vamos conversando por ali, não é? Acho que está um grupo com bastante representatividade. Esse foi o nosso primeiro movimento, né, com o professor Edivaldo. A gente teve aí uma bela participação dos estudantes. Prossegue, vamos dialogando. O encontro é com o professor Walter, dia 5. E aí a gente vai ajustando por aqui. Não sei. Concordo, Janinha, concordo. Eu também concordo. Ótimo. Gente, eu sou um ótimo voto vencido, tá? Eu não tenho problema. Ótimo. Então, acho que é isso, né? Faltou aí a gente fazer os agradecimentos, a do Cineia já fez, mas o registro aqui da participação das coordenações de curso, né? Professora Janinha, professora Fernanda, professora Priscila, professor Edivaldo, do Cineia, o Zirlei, né? Ajudando a gente aí na organização também, a presença da professora Vera Simões, do Centro de Artes, professora Mayra Pego também, do Centro de Artes. Nós tivemos representação do sindicato também, junto conosco aqui. Então, gente, tem muita coisa para a gente construir, né? Como demanda, então, para a semana que vem agora? Vamos, dever de casa. Dever de casa, conforme nós combinamos, é o seguinte. Na próxima semana, nós teremos em torno de 10 minutos, né, do encontro para apresentar algum material produzido. Então, os estudantes agora ficam com essa tarefa aí, os grupos. Pode se organizar, né, do jeito que vocês acharem mais conveniente, mais adequado. Então, vocês trariam para nós algum tipo de produção para a gente fazer a veiculação dela nas nossas redes sociais. Na rede social do Centro de Educação, nas redes sociais pessoais, nas redes sociais dos nossos grupos de WhatsApp. O que nós poderíamos trazer? Aí pode ser, nós conversamos, né, inicialmente, vídeos pequenos, né, de 2 minutos, mensagens, músicas criadas, imagens, cards que a gente pode postar nos nossos Facebooks particulares, né, para poder fazer a divulgação desse movimento e ampliar o debate e a abrangência do que nós estamos produzindo aqui. É isso mesmo, né, Osilei? Sim, é isso. Eu só estou prestando atenção, a lista de presença, né, que a gente disponibilizou. Pessoal, não esquecer de assinar a lista. E também, né, só fazendo a chamada, né, que o dia 5, né, na quarta-feira da semana que vem, dia 5, que é com o professor Walter, do nosso próximo encontro. Uhum. E só um recadinho. Como hoje ainda não tem o certificado, então a Osilei disponibilizou a lista de presença. Os alunos da pedagogia que vão assinar a lista de presença, a gente depois contabiliza essas horas lá na atividade curricular complementar, tá? E eu penso que na próxima live nós já teremos a certificação, uma forma, né, Osilei, de disponibilizar, né, esse atestado de participação, alguma coisa assim. Isso a gente vai discutir no grupo, né? Agora, a questão do link, eu acho que é sempre às 17 horas pelo canal do YouTube. Não necessariamente todos precisam também ter esse link do Meet, porque dá para acompanhar pelo canal do YouTube. Uhum. Só uma reiterar, gente, com vocês o dever de casa, tá? Com os colegas, com os estudantes aqui, principalmente, tá? É para potencializar, é para mobilizar, né?
Então, a ideia da produção de material para circular nas redes sociais é porque nós temos que sair desse lugar aqui de 90 pessoas, que está maravilhoso, mas a gente tem que sair, né? Nós temos uma universidade enorme, tem uma comunidade externa à universidade que precisa ser abordada de alguma forma. Nesse momento de pandemia, as formas de organização são as redes sociais. Então, é para a gente trazer isso para o próximo encontro, né? A gente vai continuar pulverizando, estipulando lá no nosso grupo de WhatsApp, mas no próximo encontro a gente vai então começar com essa agenda, né? A apresentação dos estudantes, né, das produções, em seguida, né, o professor Walter, como Walter está aí, nós canalizamos mais ou menos assim, né, nós agradecemos antecipadamente, e depois, né, um debate rico e a gente continuar nesse processo de formação. Acho que é isso, né? Só uma